Pronto. Agora nós estamos aqui ao vivo no YouTube, sem interferência. E hoje é dia 4 de novembro, às 20 horas. Mais uma reunião nossa de estudos. Lavínia, tudo bem? Liliane, Aurora, Cida. Se quiserem abrir os seus microfones e também a câmera, fiquem à vontade. Temos hoje a Francisca. Francisca, boa noite. Se você quiser se comunicar ou se apresentar, também lhe damos a liberdade para comportar como quiser. Só para a gente relembrar, esse aqui é o estudo que nós começamos, o grupo de meditação consciente, que iniciamos, faz parte de um projeto maior, onde existem outros grupos em língua portuguesa, língua espanhola, e esse é o grupo da quinta-feira, onde todos os dias, às 20 horas, nós aqui estaremos, todas as segundas-feiras, às 20 horas, aqui estaremos para fazer um breve estudo de um material básico sobre meditação e, em seguida, uma meditação grupal, encerrando assim a nossa atividade às 20 horas, às 21 horas, né? Iniciamos às 20, terminando às 21. Nós vamos compartilhar aqui da parte aqui onde paramos, para a gente continuar aqui nosso trabalho. Ele está compartilhado? Ainda não, né? Ainda não, Adalto. Agora deu. Ótimo. Apresentação de slides, E do atual. apresentação de slides, documento. Isso. Bom, ontem, nossa última aula, nosso último encontro, na verdade, a gente finalizou nesse slide. Eu vou ler esse slide, o próximo, que eles finalizam um tema. Aí nós partiremos para o segundo tema. Vamos seguir a nossa mesma rotina de ler, comentar, né? As pessoas podem se voluntariar para compartilhar desse momento de estudo. Então, para recapitular o anterior, eu vou ler esse slide o próximo. A humanidade, atualmente, se encontra no limiar de um despertar massivo da consciência. Isto é fácil de notar, devido ao descontentamento da vida material de milhões de pessoas ao redor do mundo. Somente precisamos agir, dar os passos corretos e não deixarmos enganar pela força da materialidade que nos envolve com tentáculos do entretenimento para distrair nossa atenção e atrasar nosso despertar. As forças materialistas nos envolvem com medo de um futuro de carência econômica, guerras, enfermidades, pandemias, sobretudo, os inculcam inconscientemente um sentimento de individualidade. Somos incapazes de alcançar a mudança que desejamos na humanidade. Apesar disto, o alvorecer sempre chega depois da noite com seu consequente despertar. Mas depende de cada um de nós que este despertar se converta em uma realidade em nossas vidas e, portanto, no mundo. É necessário somente agir. E isto deve começar dentro de cada um de nós e nas condições em que cada um se encontra atualmente. Não devemos esperar estar em uma condição ideal para começar, já que isso não acontecerá. A meditação será a sua ferramenta para transformar você e transformar o mundo. Esse slide já vimos. Agora a gente vai finalizar esse tema com esse novo slide.
Dando seguimento, a ignorância se combate com conhecimento. Porém, não se trata de um conhecimento popular ou acadêmico, e sim de um conhecimento de despertar a consciência. Sem esse conhecimento, sem esse conhecimento, a meditação careceria de sentido, já que seríamos incapazes de traduzir este conhecimento obtido em níveis sutis para o cérebro. Bom, já que estamos falando de conhecimento, e falando também de meditação, e alcançar esse conhecimento para que possamos realmente sair daqueles tentáculos, né, da materialidade, esse parágrafo aqui, ele diz que para que nós possamos alcançar isso, nós devemos alcançar o verdadeiro conhecimento, para poder dissipar essa ignorância que nos deixa muitas vezes, né, nas situações peculiares, né, que a humanidade hoje se encontra. É, e a meditação, ela entra nesse processo, porque a meditação, ela busca um despertar interno, onde o que nós buscamos com a meditação? Basicamente, além do conhecimento, dos estudos, a sabedoria que nos permite trazer para o nosso mundo físico aquilo que está, a sabedoria da alma, na verdade. Dentro desse processo, uma das maneiras de dissipar a ignorância seria esse processo meditativo, né? É, principalmente porque muitas vezes, né, aquele conhecimento sutil, mais específico da espiritualidade, só é possível a gente captá-lo através, né, desse processo meditativo, porque o nosso cérebro em si, muitas vezes, não consegue, né, entender esse processo mais abstrato. Então, esse tema aqui é a parte do conhecimento. E assim que aprendemos, é assim que aprendemos através da meditação. Não conseguimos colocá-la em prática na vida diária. E assim, o que aprendemos através da meditação, não conseguimos colocá-lo em prática na vida diária, bloqueando, portanto, o fluxo de energia que se deseja expressar através do serviço, o que nos leva a uma saturação e um desastre energético em nossas vidas. A partir da próxima sessão, começaremos compartilhando os conhecimentos básicos que os antigos sábios nos deixaram, os quais se necessita compreender para utilizá-los na meditação corretamente. Então, vamos à próxima sessão, né? Quem pode ler para a gente essa parte? Eu posso ler. Ok, Lavínia? Tema 2. Hoje iremos avançar um pouquinho sobre o tema da meditação, uma vez que vocês já assistiram nosso vídeo anterior e estão prontos a começar essa nova jornada, que os levará ao conhecimento do eu superior, também conhecido como ser superior. Talvez alguns de nós, não, talvez alguns de vocês se perguntarão, por que superior? Existe um eu inferior? Qual a diferença entre estes eus? A resposta virá no decorrer de nossa conversa. Iremos abordar como meditar corretamente, mas precisamos, antes de tudo, conhecer a base do processo meditativo e, para isso, nos propomos a responder a duas perguntas. Bom, nós vamos responder as duas perguntas nos próximos slides. Mas tem uma pergunta importante aqui que a gente tem que começar a responder. O que é eu superior? E existe eu inferior? O que é que você consegue perceber disso? Eu? É. Você que leu? Você quer comentar a respeito disso? Quer falar qual que é o seu entendimento sobre eu superior e eu inferior? Uhum. Eu acho que o eu superior é a partícula divina que existe dentro de nós, que seria a nossa alma livre da matéria, né? E o eu inferior, eu não sei se existe um eu inferior assim, mas acho que se fosse para dar uma definição, seria talvez a personalidade que está muito ligada à matéria e afastada da alma propriamente dita. Muito bom, Lavina. Obrigado pelo seu compartilhamento.
Alguém pode ajudar a esclarecer o que seria o eu superior e o eu inferior? Se é que existe? Qual que seria, a diferença entre os dois? Quem pode compartilhar conosco? Ninguém entende o que é eu superior? Bom, então, como a Lavínia começou a falar, o eu superior, ele, basicamente, ele existe, né? E esse eu superior é algo que está além desse plano físico. Nós podemos, começar a entendê-lo como aquele processo da alma, né? Apesar de que existe o eu verdadeiro, que é aquela parte divina, né, que está em cada ser humano, e a alma que representa essa parte divina aqui junto à nossa encarnação. Então, esse realmente é o superior, é aquele eu verdadeiro, aquele que nunca morre, aquele que está durante toda a nossa existência. E aquele onde está toda a sabedoria e conhecimento que nós buscamos através das nossas experiências, através das meditações, através do serviço ativo. E o inferior realmente é esse eu no plano físico, material, né, ele se distribui principalmente nos quatro corpos que nós temos: o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo etérico. Este é o corpo, o eu inferior, e que basicamente corresponde à constituição de nossa personalidade. Então, respondendo, sim, existe um eu superior e existe um eu inferior. E é isso que nós vamos entender a partir dos próximos slides. Ficou alguma dúvida? Vocês querem debater mais sobre esse tema? Eu quero me manifestar, Adalto. Sim, Aurora. É muito interessante, quando eu estava preparando esse tema para o curso, eu fiz questão de fazer essa diferenciação para suscitar a dúvida naquele buscador, para ele realmente reconhecer, né, que realmente mais para frente vai reconhecer que existe sim, e como a Lavinha colocou, que ela entendeu muito bem. E aí você complementou qual que era a pergunta feita por nós. É só um spoilerzinho aí. Obrigada. Obrigado, Aurora. Acho que a partir dessa pergunta que nós que colocamos, né, e que a gente sempre pergunta, nós nos perguntamos isso no dia a dia através de outras coisas, né? Quem sou eu? Para onde vou? O que estou fazendo aqui? Então, o primeiro processo, pelo menos aqui em nossos estudos, é entender que a gente realmente existe dois corpos, né? Dois seres, o eu superior e a representação física dele aqui no mundo, que é o inferior. Vamos ao próximo slide. Então, diante disto, o que é meditação? Gostaria que um de vocês pudessem ler para a gente o que é meditação. Aurora, você consegue ler? Consigo e com alegria. O Tá que bom. é meditação? É importante e necessário lembrar que temos vários tipos de meditação, mas a nossa proposta aqui é compartilhar um tipo específico de meditação que irá contribuir para a melhoria de nossas vidas e de toda a humanidade. Lembrando que cada um de nós é um fragmento do todo. Consequentemente, teremos que realizar a nossa própria transformação para que possamos então contribuir com nossos semelhantes. A meditação pode ser entendida como uma forma de resolver o aparente conflito entre os aspectos material e espiritual do viver humano. Quando ainda não nos despertarmos para a vida do espírito, ou seja, não reconhecemos quem somos nós, temos muitos conflitos e nossos valores estão direcionados basicamente para a vida no mundo físico.
ficamos perdidos na dependência dos desejos e ilusões, até chegar a um momento que estas necessidades materiais já não nos interessam tanto. Então, o que é importante a gente ter em nossa mente sempre ativo, que nós temos vários tipos de meditações, né? Então, a gente conhece a meditação mística, a gente conhece a meditação em que nós trabalhamos com outros tipos de energia, e o que nós pretendemos aqui mostrar com esse curso é uma meditação que mais na frente vocês vão conhecer como meditação ocultista, mas o que nós objetivamos com essa meditação é uma melhoria, ou seja, um reconhecimento de que todos nós somos uno, né? Então, à medida que nós nos transformamos internamente, nós vamos poder ajudar aquelas pessoas que estão dando os primeiros passos na caminhada em busca do reconhecimento do Deus imanente, né? Então, é dito também que ela é o próprio nome já diz, né? Uma intermediação entre os conflitos do mundo material e as respostas específicas do mundo espiritual, né? E é importantíssimo sempre lembrar que quando nós estamos focalizados, ou seja, com a nossa mente voltada para os problemas da materialidade, nós vamos ser regidos pelas miragens e pelas ilusões. E quando você consegue alcançar o seu eu superior, isso mais nada nos interessa. E aí, um momento que a gente estava conversando sobre isso, e era um adolescente, me perguntou: mas nós temos que deixar tudo do plano físico? Não, não temos. Não temos porque o plano físico é um veículo que a alma se manifesta. Então, nós temos que ordenar ou coordenar esses dois seres, né? Então, a princípio, seria isso, a minha opinião. Obrigado, Aurora. E saber realmente o que é meditação, ele é um processo que a gente está buscando colocar nesse curso. Por quê? É, bom, se a meditação pode ser entendida como uma forma de resolver esse conflito aparente, né, entre o viver humano, então é uma das principais ferramentas que nós hoje temos, que foi colocada para nós ao longo das eras, essa possibilidade de, quando a gente não tem mais esse desejo, quando as questões materiais não mais nos satisfazem, fica aquele vazio, aquele conflito, aquela dor, e a gente precisa de um norte para poder buscar realmente entender essas perguntas angustiantes que na matéria ou na ensinamento tradicional não pode nos não sana essa sede que nós temos de conhecimento. Então a meditação, ela é realmente esse elo. Ela começa nesse processo. E essa meditação, ela existe várias maneiras, como foi colocado, além de que, né, existe alguns pontos que várias religiões nós trazemos esse ensinamento que é mais conhecido no Oriente, mas nós temos aqueles processos meditativos em todas as religiões, na católica, em todas as cristãs e nas demais meditações, né, nos demais religiões que nós conhecemos, né? Então, é um processo amplo trazido para toda a humanidade, vamos dizer assim. Mas que nós não iremos trabalhar com essa meditação mística aqui. É importante frisar. Isso, nosso processo de trabalho é a meditação ocultista, né, que temos aí eh, nos nossos próximos passos, nós vamos dar nosso estudo. Bom, então, seguindo essa continuidade dessa pergunta, vamos falar sobre, eh, né, respondendo ainda o que é meditação.
Este momento é o início do despertar para a vida do espírito, como é dito em muitas escrituras sagradas. Momentos que buscamos novos caminhos e entre eles a meditação se destaca. A meditação em si não é uma fuga da realidade, como muitos pensam, e sim um caminho de encontro com o eu verdadeiro, o ser espiritual, a alma. É esta centelha divina que une toda a humanidade a todos nós, a todos os acontecimentos no tempo. Aqui, lembro-me de um axioma ocultista, citado no primeiro encontro de um grande filósofo que pautou toda a sua vida neste axioma. Homem, conhece-te a ti mesmo, e conhecerás o universo e os deuses. Sócrates mostrou-se uma técnica de aprendizado que ficou conhecido como maiêutica socrática, onde a resposta de toda pergunta era outra própria pergunta, induzindo o buscador a encontrar a resposta dentro de si mesmo. Podemos perceber que já na época mais ou menos 500 anos antes de Cristo, o ser interior já era buscado incessantemente. Então, dentro desse processo filosófico, né, esse axioma ele foi colocado aqui por Sócrates, mas é uma pergunta que, aliás, é, é uma realidade que todas as pessoas que buscam realmente a espiritualidade e a sua verdadeira essência trazem contigo, que é a busca de si mesmo, que é conhecer o si mesmo, e a partir daí ele vai conhecer os deuses e o universo, porque nós estamos neste mundo criado por Deus. Nós somos parte desse processo da criação. E como nós sabemos, nós somos fazendo uma analogia, uma pitada de sal no oceano maior da criação. Então, este é um dos principais motivos, né, da meditação e de o que é a meditação e a sua finalidade. Eu vou deixar espaço para perguntas aí e comentários, né, a respeito da meditação, sobre principalmente aquela busca do conhece-te a ti mesmo, né? É, alguém tem algo a complementar a respeito disso? Cida está calada hoje? Quer comentar algo sobre o conhecer-se a si mesmo, essa busca que nós estamos há tanto tempo? Ô, Dalton, fiz uma cirurgia no dente hoje, não tô muito bem, não. Tá como ouvinte, Cida? Então tá bom, Tá bom? tá ótimo. É, Liliane, se quiser complementar. Lavínia, se entendeu algo sobre o conhece a ti mesmo. Francisca, Acho que pode você compartilhar. explicou bem. Obrigado. Deixa eu ver aqui mais. Bom, vamos partir para o próximo. Claro que a todo momento, cada um de vocês podem trazer os seus questionamentos, se for necessário. Tema 2. Você pode ler para a gente, Lavina? Essa parte agora, de qual o propósito da Uhum. meditação? Posso. Qual o propósito da meditação? Podemos afirmar que o objetivo básico da meditação é capacitar o homem para ser o próprio reflexo de sua alma. Em outras palavras, é deixar fluir a energia de seu eu superior. Aqui já podemos dizer que o eu superior é nossa própria alma, a consciência crística que habita em cada um de nós, também conhecido como Deus imanente. E como fazê-lo? Qual a forma de realizar este processo? Um novo conceito será aqui colocado. Temos que utilizar a mente como refletor da alma, para que o plano proposto para a humanidade seja realizado. Eu entendi que o propósito da meditação, ele é a gente alcançar, né, a nossa própria alma. Então, igual eu tinha falado no slide anterior, a gente medita para poder entrar em contato com o nosso eu superior e conhecer sobre nós mesmos e
consequentemente, sobre o universo realmente, sobre o mundo de Deus, né? E a gente vai realizar esse processo justamente é o que a gente está estudando, né? Mas pelo que parece aqui, a gente tem que aprender a usar a nossa mente de uma forma correta. E acho que a principal forma de fazer isso é com a intenção correta, né? Obrigado, Lavínia, é isso mesmo. É, esse é o propósito da meditação, né? A gente buscar refletir aquilo que está em nossa alma. Em outras palavras, a gente buscar refletir aquela parte divina que é a nossa essência primordial. Quando a gente é, alcança ou começa nesses primeiros passos de ter contato com a alma, certamente é que há uma transformação em nossas vidas. Por quê? Basta a gente perceber aquelas pessoas que estão mais próximas, né, que têm aquela vida mais altruísta e que estão um pouco mais avançados do que nós no caminho. Todas elas trazem não só uma quantidade de uma abundância de amor que ela infunde para toda a humanidade, através de suas ações, através da sua vida, através de seus exemplos. Então, aquelas pessoas que estão em contato mais com a sua alma, podemos citar aqui o exemplo máximo nosso, Cristo, que é o nosso guia, que é o mestre dos mestres, né? Podemos citar aqui outros seres que têm os próprios mestres de amor e sabedoria. Algumas pessoas têm alguns contatos com, né? Entendem quem são essas pessoas que nos guiam. O mestre Moria, o mestre tibetano. É, podemos citar aqui pessoas mais próximas de nós aqui na humanidade. Vamos falar sobre Gandhi, né? Vamos falar sobre Madre Teresa. Vamos falar sobre pessoas que dedicaram parte da sua vida para poder expressar essa consciência crística através, né, da sua personalidade. Então, nos torna capazes de fazer grandes coisas, né? E a partir daí, é, contribuir de forma mais eficiente, né, no plano proposto para a humanidade, que é, né, o plano de Deus, vamos dizer assim. Então, nessa parte, né, o propósito da meditação e a forma de realizá-lo, né? É importante a gente entender bem esta parte aí. Se tiver alguém que queira comentar, fique à vontade. Vou falar aqui agora da continuidade. Em grande parte da humanidade, a mente está inteiramente sob o controle do corpo emocional, o qual está constantemente mudando e com muitas inseguranças e dúvidas. A mente está pouco desenvolvida e então é utilizada uma yoga conhecida como Raja Yoga para treinar a mente, ou seja, para que a mente seja um instrumento da alma. E por meio dela, o cérebro do buscador se iluminará e adquirirá o conhecimento dos assuntos referentes ao reino da alma. Funciona da seguinte maneira: levar a mente para o interior, concentrar todos os seus poderes e colocá-los sobre a mente mesma, buscando então conhecer uma própria natureza, sua própria natureza e analisar a si mesmo. Isto não é uma tarefa fácil, mas subiremos um degrau de cada vez, para que possamos alcançar lentamente nosso objetivo. Porém, essa é a única maneira que nós temos, que você tem, um enfoque científico desta meditação. Bom, então aqui nessa parte do slide, a gente começa a ver de forma prática ou de forma científica esse processo da meditação. A gente lembra que nas primeiras slides nós falamos que existe o eu superior e o inferior. E o eu inferior, ele estava constituído de o corpo mental, o corpo astral, que é o corpo emocional, o corpo físico. Então, quando nós estamos, um dos processos de buscar conseguir de forma eficiente o resultado da meditação é buscar esse treinamento da mente. E para treinar a mente,
um dos primeiros passos é a busca interior, através de uma aquietação e uma concentração. Quando nós começamos a concentrar, damos o primeiro passo, buscar focalizar nossa mente em um aspecto determinado, a gente começa a serenar aqueles pensamentos, começamos a serenar as nossas emoções, e a partir dessa concentração, desse foco direcionado, nós buscamos, vamos dizer assim, damos o primeiro passo, né, para seguir neste processo meditativo. Aurora, eu queria que você só falasse um pouco sobre esse assunto, se você puder, porque é um tema importante para a gente começar o processo meditativo, né, de entendimento. Com certeza, Dalton. É de extrema importância. E agora nós vamos adentrar, então, nos ensinamentos trazidos pelo mestre Descartes, em que ele nos dá uma técnica meditativa, como foi falado aí, Raja Yoga, né, que nós vamos trabalhar com a mente. Por que que é importante a gente conhecer isso? Porque para cada, lembrando o processo evolutivo das raças, para cada raça existe uma yoga. E para a raça ariana é essa Raja Yoga que nós vamos trabalhar com a nossa mente. Embora acredito que nós estamos já um pouquinho atrasados, já era para nós termos dominado essa yoga, porque já foi nos apresentado uma nova yoga, que é a Agni Yoga, que é a yoga do fogo do coração. Mas no momento, ou seja, para que a gente possa ascender a outro tipo de yoga, nós temos que conhecer bem a Raja Yoga, né? E como foi dito muito, acho que ficou bem claro pelo que você colocou, Adalto, nós Sim, temos que trabalhar com o desenvolvimento dessa mente, lembrando que a mente é subdividida em mente inferior, filho da mente, e mente superior, ou seja, mente superior ou abstrata, filho da mente ou alma, e a mente inferior, a personalidade. Mas esse sim é um pouquinho muito avançado para vocês que estão começando agora, mas é importante que vocês tenham esse conhecimento. Então, a gente devagarzinho, a gente vai introduzindo esses degraus dentro da meditação da Raja Yoga, e o tibetano nos mostra o passo a passo dessa meditação. Ou seja, primeiro a gente faz a focalização da atenção, depois faz uma tacarana, acende ou consegue focalizar na mente superior, depois a gente vai para, que é chamada meditação, depois nós vamos para a contemplação. Essa contemplação aí é como se a alma estivesse meditando, né? Então é um processo muito lindo, muito bonito, mas é demorado, né? E nós estamos aqui para treinar esse tipo de meditação. Não sei se eu isso. me fiz claro. Se precisar responder alguma coisa, estou às ordens. Bom, eu acho que o tema ele começa a ficar importante, porque nós estamos fazendo um curso de meditação, e esse entendimento é muito importante para que nós possamos realmente. Nós sabemos que a meditação não é algo, parece simples, mas os primeiros passos, eles são necessários ser dados com uma certa persistência e o conhecimento do processo mesmo. Essa, muitas vezes, é uma grande diferença que nós temos da meditação ocultista, né? Porque ela tem uma base científica para ser realizada. Não é algo só, né? É místico, vamos dizer assim. A palavra mística todo mundo entende. E a palavra ocultista, vamos dizer, um processo científico. Porque nós precisamos, tudo que é científico é possível ser aprendido. E aqui nós vamos aprender, entender esse processo meditativo, né? Agora são 8 horas e 36 minutos. Aurora, eu acho que os slides eles estão aqui começando a dar uma começando a reclamar aqui, não querem ser compartilhados. Eu acho que a gente pode começar a fazer o processo meditativo com mais calma, né? E para o grupo. Pode ser? Só não estou ouvindo a sua voz. Talvez você tenha Sim, fechado. vamos sim. Ótimo. É, eu vou então iniciar o processo de meditação.
Vamos inicialmente sentarmos numa posição confortável para meditar, com a coluna ereta, sem tensão. Pés apoiados no chão, as mãos sobre as coxas. Fechamos nossos olhos e nos afastamos do mundo externo. Vamos realizar algumas respirações lentas, suaves e profundas, concentrando-nos na entrada e saída do ar. A cada inspiração, sentimos a própria vida penetrar em nós, vitalizando cada parte do nosso corpo. E a cada expiração, sentimos nosso corpo relaxar. Tomamos consciência de cada parte do nosso corpo e, ao fazê-lo, sentimos as tensões desaparecerem. Levamos agora a nossa atenção para os nossos pés. E, se houver alguma tensão, a liberamos. Depois, direcionamos nossa atenção para as nossas pernas. E se observarmos ou sentirmos alguma tensão, simplesmente a liberamos. Façamos o mesmo com os nossos quadris, nosso abdômen, nosso tórax, nossos braços e nossas mãos. Voltamos a nossa atenção agora para nossos ombros, pescoço e finalmente a nossa cabeça, liberando toda e qualquer tensão que por acaso perceber. Em seguida, vamos focalizar nossa atenção no nosso corpo emocional. Visualizamos como se fosse um lago de água cristalina, tão tranquilo que a lua pode se refletir perfeitamente em suas águas sem nenhuma distorção. Sentimos que todo o nosso corpo emocional está serenando à medida que seguimos respirando suave e ritmicamente. Elevamos a nossa consciência ainda mais alta, até alcançarmos o nosso corpo mental, onde vamos aquietando à medida que vamos tranquilizando os nossos pensamentos através das respirações suaves e profundas. Se algum pensamento surgir, simplesmente o deixamos passar. Então, fazendo uso de nossa imaginação criativa, visualizamos no centro da nossa cabeça uma estrela brilhante que representa a personalidade alinhada. E acima do topo da cabeça, visualizamos uma estrela grande, resplandecente, que representa a alma. Imaginamos então
que essas duas estrelas se unem, representando a personalidade alinhado com a alma. Pronunciamos uma vez a palavra sagrada. Om. Inspiramos. Passamos uma pausa, conscientes da luz e da energia da alma como ponto central na consciência. Assim, mantendo a mente firme na luz, vamos meditar juntos por alguns segundos sobre o seguinte pensamento semente: que a alma controle a forma externa, a vida e todas as circunstâncias. Que o amor prevaleça, que todos os homens amem. Que a alma controle a forma externa, a vida e todos os acontecimentos do tempo. Que o amor prevaleça, que todos os homens amem. Examinemos primeiro as palavras com a mente analítica, nossa mente concreta, e depois tratamos de penetrar no verdadeiro significado interior destas palavras. Que a alma controle a forma externa, a vida e todas as circunstâncias. Que o amor prevaleça, que todos os homens amem. O que significaria se a alma controlasse toda a vida sobre a Terra e se o amor fosse a energia que relaciona toda a humanidade? Respondam para si mesmos. Visualizamos então o fluxo e a precipitação de energia em todo o planeta, desde o ponto mais elevado da nossa alma até o ponto mais baixo da manifestação física. Paramos por alguns momentos para refletir sobre as formas e meios de empregar as energias invocadas em todos os domínios da vida humana, em todas as partes do mundo. Finalmente, atuando como um canal de transmissão de energia e como um ato de serviço à humanidade, derramamos as energias liberadas durante a meditação. E então pronunciamos a grande invocação para visualizar a luz, o amor e o poder, irradiando e inspirando a consciência humana. Inspire
desde o ponto de luz na mente de Deus, que aflua luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Inspiramos desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Inspiramos desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, e o propósito, as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Inspiramos desde o centro, que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se cele a porta onde mora o mal. Inspirar. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na Terra. Mantra Om suavemente por 3 vezes. Inspire. Om. Inspire. Om. Mais uma vez. Inspire. A meditação terminou. Quando se sentirem despertos, vamos movimentando os pés, as pernas, as mãos, mobilizando o seu pescoço de um lado para o outro, distribuindo a energia recebida. E quando se sentirem bem, dispostos, abram seus olhos, que venha um novo mundo. Muito bom, Aurora. Obrigado por compartilhar conosco este momento meditativo. Que nós possamos, ao longo desses processos, alcançar a verdadeira meditação. Obrigado pelo serviço. Estamos aqui agora finalizando esse processo de meditação, de estudos, e a todos que se sentirem-se convocados internamente, na próxima segunda-feira, às 20 horas, estaremos aqui trazendo a luz, buscando trazer a luz de Deus para nossas vidas. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.